os meus amigos, na época, podia fazer bullying, tá? Era normal. Meus amigos pegaram e encheram uma sacola de cigarro, sacola de supermercado. Botaram dentro da minha blusa. Ah, Meu irmão, eu moleque, aquele monte de cigarro dentro da minha blusa. Me arranhando, eu tentando tirar, tentando não conseguir tirar a blusa, caindo no chão, aí esmagava a cigarra, me furava. Meu irmão, depois daquele dia, eu era moleque, devia ter uns 7, 8 anos, a gente aprontava pra caramba. Depois daquele dia, eu peguei um medo desse bicho, um medo de ouvir o barulho, e ouvir o você barulho. falou do Batman no começo da live aí, se Meu você fosse irmão, virar um super-herói, você ia ser o Homem Cigarro. homem cigarro, homem cigarro. Meu irmão, ouvi o barulho da cigarra, tremia. Mas, meu irmão, eu não podia ser um homem com medo de uma porra do inseto que eu tinha total controle sobre ele. O que eu fiz? Eu fiz uma experiência comigo mesmo. Eu comecei a me aproximar do meu objeto de medo. Eu primeiro chegava perto da árvore, onde elas ficavam cantando no quintal. Depois, ao invés de chegar só perto da árvore, porra, tentava pegar uma. Aí, porra, pegava uma, morrendo de medo. Aí botava na mão, assim, ó, tremendo, tremendo, botando na mão e soltava para ela voar, para eu ouvir o barulho dela voando, que eu tinha medo do barulho também. Aí, pô, depois eu pegava uma e segurava na mão e deixava ela voando na minha mão para ela fazer aquele... Trrr. No último momento eu consegui botar uma cigarra dentro da minha blusa, acabou o medo. Isso se chama fenomenologia. Foi de onde surgiu a ciência. É um processo de fisiológico de transformação e de análise do processo que gera o gatilho e da transição de controle meu diante do gatilho. É um caminho natural de transformação que você passou por isso, muita gente passa, e que eu tento trazer para os meus alunos, tento trazer para as pessoas, inclusive, que me seguem lá no Instagram. Cara, eu faço lives, eu faço processos de passo a passo. Para quê? Para tentar fazer a galera quebrar esses paradigmas que elas se veem e não conseguem se permitir se aproximar de novo. E o que é o limitador para que essas pessoas se aproximem de novo das limitações dela? A postura natural de que tudo pode, então eu não preciso fazer nada para mudar. Cara, eu vou fazer uma outra pergunta para você que eu estava segurando para fazer agora, mais para o final. Hoje em dia, a gente está com uma carência muito grande, Duda. Você está se tornando agora, está trabalhando, estudando para se tornar uma referência, uma autoridade. E eu falei com você, você é um cara que é um ídolo. É diferente de autoridade. Agora você está trabalhando do lado de autoridade. Uma pessoa que passou por uma experiência, como eu, da cigarra, e conseguiu superar e tem o passo a passo para as pessoas seguirem e superarem também. Isso é autoridade. Cara, hoje em dia a gente precisa de autoridade. A gente precisa de referenciais. São pessoas que são exemplo de alguma coisa que nós, seres humanos, precisamos aprender. Só que a gente vive numa porra de uma realidade onde tem homens se maquiando, sacou? É uma confusão mental. As pessoas têm referenciais onde o homem tem que ser frágil, porque ser frágil é bom. Se o homem é muito masculino, não, é ruim ser muito masculino. Isso gera uma confusão referencial para as pessoas que buscam quem seguir para ter um norte. Pô, eu segui hoje eu estava conversando com a minha tia, cara, e aí um estalo também que rolou, que era o seguinte, eu tô com dor na cervical, aí eu já tive dor na lombar, aí comecei a fortalecer a lombar, aí eu senti agora que o elo mais fraco da corrente, que era a lombar, migrou para a torácica, com as escápulas e tal, e para a parte da cervical, assim. E aí, a gente está o tempo todo também mexendo no telefone, com aquela postura horrível, né, cara? Todo torto, aí senta, parece que derrete na cadeira, assim, todo troncho e tal. E, ao mesmo tempo, a postura excelente ali do corpo humano é você andar altivo, né? Ali como um filósofo grego antigo, um guerreiro, né? Aquela coisa do andar assim. Só que isso parece que você é arrogante, né? Você fica andando na postura correta, parece que você é soberbo, é pedante, é arrogante e tal. Só que ao mesmo tempo que quando você trai a sua essência, você vai
definhar, né, cara? Você vai sentir muita dor, vai perder toda a tua potência, porque quando você tá com uma dor na coluna, você pode estar com um preparo físico ótimo, mas você tem uma crise na coluna, você vira uma velhinha, né, de muleta ali, de bengala, você perde totalmente a potência. Então tem muito a ver isso também, né? O tom da voz, lembra que você falou comigo? A gente estava falando sobre essa coisa da oratória e tal, que eu falei que eu tenho esse lado também da oratória quando eu falo de linguagem dominante na defesa pessoal. Eu falo mais na defesa pessoal, que é meu lugar de fala ali. Sim. E você estava falando do seu processo também de linguagem, o quanto isso é importante. A gente tem um tom de voz dominante ou um tom de voz passivo. Não precisa ser um tom de voz fraco. As pessoas têm que entender que elas podem falar no tom de voz delas, dominantes, sem ser petulantes. Porém, como você disse no início da live, é bem interessante que as coisas se conectam, né? Se você tiver numa videoconferência e você usar o seu tom de voz dominante, que é o que você tem que usar para você passar segurança, alguém pode achar que você está sendo petulante. Sempre vai ter alguém para interpretar algo de uma maneira negativa para justificar uma postura defensiva por conta da sua fragilidade inerente. Não quer dizer que você foi petulante por causa disso. Porque você não lembra o nome do livro, não quer dizer que você é burro. Porque você muitas vezes esquece a música, não quer dizer que você não sabe cantar. Você cantou a porra do parabéns para você, não cantou? Então você sabe cantar, porra. Esse é o objetivo. As pessoas têm que começar a ter o aprendizado que você teve de experiência na vida delas, para elas entenderem que elas são capazes de cantar sim. Foda-se se elas cantam mal. O importante é que elas tenham consciência de que elas são capazes de. E isso começa a fazer na cabeça das pessoas o processo de transição e essa transformação de um ser humano passivo para um ser humano capaz e dominante. Uma linguagem dominante, que inclusive é o tema da nossa live. Total, cara. E você tá presente, né? Tá completo, fazer a tua parte. Porque se você realmente fez o que você tinha que fazer, você tem que confiar na tua história, né? Você tem que confiar no que fez você chegar até onde você está. Em qualquer lugar que você está ali por algum motivo. Você não está ali aleatoriamente, principalmente no mundo profissional. Você está ali para resolver um problema que você realmente ficou anos para estudar, para fazer aquilo, para se tomar a autoridade daquilo, tomar a ciência daquela faculdade ali, daqueles assuntos, daquele nicho que você é autoridade. E tem gente que pensa também que é para você fazer essa coisa do cara que vira à noite estudando para a prova, em vez de estudar ao longo do ano, né? Porque não tem milagre. Se você realmente não fez a sua parte ao longo dos últimos meses, você ficou 2 meses procrastinando num trabalho. E aí você acha que magicamente você vai ter uma fórmula mágica para ser uma pessoa dominante na reunião, sendo que você não tem o principal, que é o conteúdo, né? Então você vai chegar ali, por mais que você fique 2 horas se preparando para aquela reunião, anote um monte de coisa, tem as suas colinhas ali e tal, a chance de você chegar lá e realmente exercer uma presença dominante é muito baixa porque você não fez a sua parte. A gente não consegue enganar a gente mesmo, né, cara? Quando a gente não faz a nossa parte, a gente sabe disso. A congruência toda tá ligada exatamente nessa união de fatores, né? Então, eu sou exemplo dessa parada aí. Lembra que eu falei para você antes que eu era o cara que chegava na faculdade sem ter feito o trabalho e apresentava? Aí o que acontecia quando eu fazia isso? Eu não era o cara que tinha vergonha de apresentar, eu era o cara que desenrolava. Mas eu estava sempre na mediocridade, porque a mediocridade é aceita. Quando você entra numa universidade ou num ambiente de trabalho, as pessoas não são cobradas de dar o melhor delas. Elas são cobradas de dar um pouquinho acima da média ali para já ser aceito pelo mercado de trabalho. Porque a grande maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho, estão competindo entre si, ou na luta, ou na vida pessoal, inclusive, elas estão acostumadas à mediocridade, que é a média. Porque é o que todo mundo aceita, porque todo mundo dá e todo mundo sabe que vai receber em troca. No relacionamento, você espera que a pessoa te ofereça o mesmo que você deu para ela. Não mais do que você deu para ela. Você até se assusta se a pessoa te oferece mais. No trabalho também é assim. Quando que eu comecei a ter uma transformação na minha vida? Quando eu comecei a perceber isso que você deixou bem claro, nessa sua parte final aí, que é muito interessante, que
A gente só consegue transformação quando você começa a colocar na receita do bolo, daquilo que você está acostumado a fazer de maneira comum, algo que você não se preocupou em fazer. Por exemplo, foi quando eu comecei a entrar nos trabalhos da faculdade, nos projetos de trabalho que eu tirava de onda na hora da apresentação, com conteúdo também de estudo, com alicerce de segurança teórica, para que eu conseguisse argumentar, porque eu já era bom no argumento. Mas se eu não tivesse um alicerce teórico fundamentado, eu não ia ter como manter o meu argumento, por melhor que ele fosse, na falácia. Ia ser só coisa vazia. E aí a gente tem a transformação. Isso pode ser na sua vida pessoal, isso pode ser no seu treino. Por exemplo, cara que treina, faz dieta, mas faz meia boca. Ele vai ter um resultado meia boca. Às vezes um resultado meia boca é legal de se ver no espelho, mas ele nunca vai saber qual é o potencial dele. Ele sempre vai se sentir frustrado e incapaz, não realizado. Exatamente. O talento pode ser uma maldição, né, cara? Que você fala que, chegando lá eu dou um jeito, pô, chegando lá, deixa comigo, pô, me viro. Ali eu boto a galera dou um somebody love lá, enrolo todo mundo, tá tudo certo. Então, essa é a parada, né? Se você quer, no final do curso, aí já no curso mesmo, que agora, eu queria até falar pra galera que tá assistindo a gente aqui, que eu tô com a série Timidez sob Controle, que são 3 aulas bem completas, bem dinâmicas, bem estruturadas, com bastante exercício prático, gratuitos, para você assistir a partir de agora. É só entrar no link na bio aqui do meu Instagram. E eu liberei a segunda aula hoje, são 3 aulas, a terceira aula eu vou liberar na sexta-feira de manhã. Então agora já tem a primeira aula, você já tem um monte de exercício prático, a segunda também com a base teórica ali, maneira estruturada, mas com muita prática, porque eu coloco muito essa coisa de corrigir o ciclo vicioso assim da vida do tímido, né? Porque quanto mais tímido o cara ficou, a mulher ficou, mais ela deixou de levantar a mão para perguntar o que ela queria saber, para se posicionar, para colocar as ideias, e ela vai entrando num espiral ali, né? Que ela vai, daqui a pouco ela vai ser cada vez menos chamada para participar, menos lembrada, menos convidada, vai ocupar posições cada vez menos de destaque. E isso daí vai colocando ela cada vez mais travada, e ela vai se acostumando. Tem essa parte toda que a gente estava falando também. Então, às vezes o talento pode ser muito ardiloso, pode ser muito perigoso também. Eu também já cometi vários deslizes depois que também comecei a me sair bem nas cenas das novelas e tal. Eu fiquei naquela de, chegando lá eu dou meu jeito. Né? Aí teve vários momentos que eu perdi assim, esse foco de estudar bastante, me preparar bastante. Porque eu acho que essa parte técnica ela é tão importante que você tem que... A técnica para você... Porque tem coisas, por exemplo, no começo, quando eu comecei a estudar a arte dramática, eu falava, putz, eu não gosto desses atores que falam muito assim, e todo mundo sabe que ele está atuando, e as palavras são perfeitamente articuladas na boca. Né? Eu não gostava desse estilo. Então eu falava assim, então eu não quero treinar essa parte técnica aí, porque eu não vou usar, porque eu quero partir para uma linha muito mais naturalista. Aí minha professora puxou minha orelha e falou assim, a técnica, primeiro você domina, primeiro você aprende, depois você transcende, depois você descarta. Isso te dá um arcabouço. Porque se você tiver no momento ali de crise, se você não tiver a parte técnica, se faltar aquele talento, aquele carisma, aquele desenrole, você não tem por onde se amparar. Eu brinco que é como se fosse a tela do trapezista. Os caras estão ali arriscando vários saltos, vários mortais triplos, pula de um trapézio, vai para o outro, não sei o quê. Se não tem aquela teia ali embaixo, o cara cair, ele morre.